Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui ao nosso canal para mais um vídeo. Como vocês sabem, eu estou em um mês de férias, estou viajando e eu saí ontem de São José do Rio Preto em destino a São Paulo, eram umas 3h30 mais ou menos. E no meio do caminho a gente vinha observando as notícias, o que estava acontecendo em Brasília, a gente vinha lendo pelo caminho. E a priori nós estávamos até contentes com uma manifestação democrática, pacífica. Acreditávamos que ia ser mais uma demonstração de civilidade, patriotismo, esperança. Quando eu estava chegando aqui em São Paulo, então eu ouvi pela Jovem Pan a notícia de que haviam invadido os poderes, o Congresso, o STF, o Senado, e tinham quebrado tudo. Naquele momento, eu confesso para vocês que meu coração ficou muito entristecido. Toda aquela esperança que eu tinha no movimento ficou um pouco acanhada diante do ocorrido. É claro que depois, agora de manhã, fazendo mais uma leitura, escutando pessoas que estavam lá, porque até eu era para ter viajado para Brasília, não consegui, porque justamente estou num período de férias e eu tenho um compromisso com a minha esposa nesse período de férias. Então, ouvindo essas pessoas que foram, a gente percebeu algumas coisas. Entre elas, que muitas das pessoas que fizeram os atos de vandalismo não tinham nada a ver com os verdadeiros patriotas. Isso a gente notou. Outra coisa a gente notou também, isso de pessoas que estavam lá, é que quem foi para a manifestação estava já por aqui, chateado, magoado, ofendido, visto que os seus anseios democráticos são ignorados pelas autoridades. Bom, confesso para vocês que, feita essa apuração, analisados os fatos, eu ia apenas me manifestar via rede social, Facebook, Twitter, e não ia fazer vídeo. Mas muitos irmãos entraram em contato comigo, me questionando sobre o ocorrido. Então, hoje, neste vídeo, rapidamente, eu vou explicitar o que eu penso. Eu nunca me omiti de dar a minha opinião em circunstância nenhuma. Sempre tive muita tranquilidade para dar minha opinião, tá bom? Mas antes, gente, eu quero só fazer aqui um lembrete, né? Nós estaremos nesse mês de janeiro sorteando 2 Bíblias de estudos, uma apologética, também um livro sobre a questão do aborto, fatos sobre o aborto, e um kit de livros do CACP. Então, se você quer participar, se inscreva lá no nosso Apoie-se, seja participante aqui do nosso ministério, colaborador, e nos ajude a fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira. Também, se gostar do vídeo, dê o seu like ou seu dislike e se inscreva no canal caso não seja inscrito. Outra coisa, se você ainda não tem o app do CACP, é gratuito para todas as plataformas da internet, dos celulares, né? Baixe lá e tenha no seu celular informações apologéticas extremamente necessárias para que você possa combater o bom combate da fé. Bom, antes de eu expressar minha opinião, eu vou rodar aqui rapidamente um vídeo do senador Magno Malta e depois a gente volta para conversar. Oi, gente. Infelizmente, hoje nós assistimos o desespero de um povo que não foi ouvido. Eu não aprovo invasões, não aprovo vandalismo, até porque não faz parte da nossa cultura, enquanto conservadores, patriotas, cristãos de qualquer tipo de violência, não batemos palma para isso. Mas, gente, qual é o cerne dessa questão? Vamos refletir. E a reflexão é a seguinte: o Brasil está dividido. Mas a que se deve isso? Se deve aos superpoderes dados à Suprema Corte e à omissão dos outros poderes. O povo não é bobo, o povo quer o cumprimento da Constituição. É um povo cristão, é um povo trabalhador, pais e mães de família, não são vândalos e não podem ser colocados no balaio de criminosos e terroristas. Assisti com muita tristeza tudo que ocorreu e está ocorrendo
em Brasília, que haja harmonia entre os poderes e que haja respeito à Constituição. Em sendo assim, nós nunca mais chegaremos ao que vimos hoje. Muito bem, estou pondo aí a palavra do Magno Malta, senador pelo Espírito Santo, evangélico, uma pessoa que eu tive o prazer de conhecê-lo, muito sério. E o que ele falou aqui é preciso, né? O que aconteceu em Brasília foi porque os poderes não funcionaram. A revolta popular, independente se houve exagero, se não houve, e a gente não discorda que alguns ali exageraram, quebrando as coisas, isso aí é condenável, como disse o senador. Qualquer pessoa de bem jamais vai aceitar esse tipo de coisa. Agora, a grande pergunta é, por que chegou a isso? Havia milhares de pessoas ali. Se não fosse as minhas férias, talvez eu estaria também ali envolvido nessa manifestação, porque eu sou a favor de manifestar-se. Primeiro, porque é constitucional, é dentro do escopo legal do nosso país. Segundo, que se é legal dentro da Constituição, é legal dentro do contexto de Romanos 13. Eu estou respeitando as autoridades se eu estou usando um mecanismo que é constitucional, que é dentro da Carta Magna da minha nação. Então não há nenhum problema quanto a isso. Nós não precisamos imaginar que porque eu sou cristão, eu não tenho o direito de explicitar dentro das leis, dentro das regras, a minha fé e também a minha convicção política, sem nenhum problema. Agora, como disse o senador Magno Malta, por que chegamos a esse ponto? Porque os poderes não funcionaram. O poder judiciário extrapolou as suas atividades. O Senado, o Legislativo, tinha que ter punido o judiciário, ou chamado o judiciário a obedecer às regras. Logo, nós teríamos então o equilíbrio dos poderes, transparência em todo o processo eleitoral, porque a partir do momento que uma eleição ela não pode ser auditada, ela não pode ser conferida, está desrespeitando a Constituição, está desrespeitando esse povo. Olha, eu sou batista, nós trabalhamos com o sistema congregacional, muitas vezes lá é voto, e os votos têm que ser depois que termina, todo mundo vota secretamente, colocado em cima da mesa e às vezes tem que conferir. Um irmão lá sempre fala, não, mas não bate, eu estava imaginando que ia dar 10 contra 15 e deu 14 contra 12, e aí não bateu e eu tenho que contar de novo os votos. Isso acontece dentro de uma igreja, que é democrática, acontece dentro de uma prefeitura, dentro de um estado e dentro de uma nação. Agora, o jeito que temos hoje, o nosso sistema eleitoral, nós não temos como fazer a conferência. Não tendo como fazê-lo, nós temos toda essa bruma de dúvida, de incerteza e insegurança. Bem, as palavras do Magno Malta estão precisas, é exatamente isso. E agora, igreja, o que eu faço? Bom, você, como eu, nós temos que fazer algumas coisas. Primeiro, manter a nossa fé e a nossa posição em oração. Nós temos um compromisso sacerdotal com o Brasil, que é de interceder pela nação, orarmos pela nação. Isso aí é nossa missão. Outra coisa, como cidadãos brasileiros, vamos continuar ordeiros, éticos, retos no nosso proceder, na nossa atitude. Porque, segundo a Bíblia, nós pagamos por estar certo e não agimos como age o nosso inimigo. Se nós agirmos como os inimigos agem, então nós não seremos melhores que eles. Diz a Bíblia, vença o mal com o bem, vença o ódio com o amor. Foi assim que Jesus venceu e é assim que nós como igreja precisamos lutar e vencer. Tá bom, gente? Não vamos desistir do Brasil, não vamos desistir de orar. E acima de tudo, qual é o grande problema da nossa nação? É os poderes instituídos?
São as leis? Não, gente. O grande problema da nossa nação é a falta de temor a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então vamos orar pelo Brasil, vamos pregar o Evangelho, porque a melhor maneira de mudar o Brasil é termos mais gente convertidas de verdade às fileiras de Cristo. Tá bom? Que Deus abençoe você e, se assim o Senhor nos permitir, até o próximo vídeo. Aquele abraço.